Muito bem. O assunto hoje aqui é o fim dos problemas. Aqui eu me refiro a esses problemas psicológicos, a esses internos problemas que nós temos. Nós temos que nos perguntar se é possível uma vida livre de problemas. Internamente, nós, como seres humanos, estamos sobrecarregados de problemas. Desde o dia que nascemos até a morte, nós estamos sempre enfrentando problemas. É possível uma vida livre de problemas? Aqui eu não me refiro a esses problemas basicamente técnicos, funcionais em nossas vidas. Vou dar um exemplo de um problema nesse nível. Você vem dirigindo seu carro e ele dá uma pane. Então você está agora com um problema. Esse é um exemplo de um problema muito típico em nossas vidas. Aqui eu me refiro a esses problemas de ordem interna, de ordem psicológica, do nascimento até a morte. Estamos sempre caminhando dentro de problemas. E agora eu vou dar um exemplo de um problema nessa ordem. Você me ofendeu, você me entristeceu, você me magoou. Agora essa tristeza, essa ofensa em mim, essa mágoa em mim, isso é um problema. É possível lidarmos com a vida sem carregarmos esse nível de problema, que é um problema interno, é um problema psicológico? Perder alguém e viver essa dor dessa perda é um exemplo de um problema psicológico. É possível uma vida livre desta condição, desta posição? Isso significa uma vida livre de sofrimento. Aquela vida assentada em seu natural estado de puro ser, de pura consciência, de pura realidade. Uma vida livre desse sentido de um eu, de um ego, de um experimentador. É uma vida livre de problemas. Aqui a situação é um tanto delicada, porque nós temos uma ideia bastante equivocada a respeito do fim dos problemas dessa ordem. Problemas dessa ordem. O medo é um problema assim. A ansiedade é um problema assim. A angústia, a depressão, a dor da solidão, o ódio por alguém, a mágoa, o ressentimento. Então, esse tipo de problema, essa qualidade de problema, é o problema psicológico, é o problema interno. E nós temos uma visão equivocada a respeito de como lidar com isso. E nós vamos esclarecer aqui para você, em poucos minutos, aonde é que a situação complica. Isso se torna mais um problema. Não ter uma visão real a respeito dessa qualidade de problemas que trazemos, que são os problemas de ordem psicológica. Como lidar com isso? Como lidar com a ansiedade? Como lidar com o medo? Como lidar com a raiva? O princípio aqui de equívoco está exatamente nesse sentido de separação. Na ideia de um experimentador, de um pensador,
de alguém presente nesta dor, ou neste ressentimento, ou nessa mágoa. A dor de alguém que perdeu algo ou perdeu alguém é sempre o sentido de estar presente dentro dessa experiência. É aqui que nós nos encontramos com o real problema. O problema do sentido de separação, a dualidade. O problema como sendo o objeto e o eu como sendo o sujeito. Aquele que sofre é o eu. E o sofrimento é a experiência, é o objeto. Essa dualidade, essa separação, confiar nisso, acreditar nisso, viver assim, é um modelo de padronização, de condicionamento, como eu tenho chamado. Nós estamos condicionados a sentir, a pensar, a agir, a se mover dentro deste condicionamento, dentro desta proposta de separação, de dualidade. Então os problemas não se resolvem. Não se resolvem porque existe a ideia, a ilusão de que existe essa separação. E alguém capaz de lidar com isso, de fazer alguma coisa para se ver livre desse problema, isso não é verdade. Não é verdade porque esse problema ele não se separa daquele que está vivendo isso. Notem que coisa interessante nós temos aqui. Não existe o medo separado daquele que está com medo. Não existe raiva separado daquele que está com raiva. A experiência da raiva é a experiência de um experimentador. A experiência do medo é a experiência de um experimentador. A experiência da tristeza é a experiência de um experimentador. O que é que eu estou dizendo para você? Estou dizendo que a tristeza requer alguém triste. O medo requer alguém nessa experiência para dizer: sinto medo, tenho medo. Ou estar tremendo nessa experiência do medo. Nós temos sempre a experiência e o experimentador dentro dessa experiência. É assim que nós funcionamos. É necessário nos aproximarmos de nós mesmos com uma visão inteiramente nova. É a visão da aproximação da experiência. Nós nunca nos aproximamos da experiência, porque ela é dolorosa. Nós não nos aproximamos da experiência, não olhamos para a experiência, não nos aproximamos para vê-la de perto. A dor está presente e queremos nos livrar dessa dor. Ou queremos nos livrar dessa dor, ou queremos justificar essa dor. Queremos justificar essa dor porque isso, na verdade, fortalece o sentido de um eu presente, tendo razão. Por exemplo, na raiva. Quando você sente raiva, só há raiva. Não existe uma separação entre você e a experiência da raiva. Mas o condicionamento nos diz que estamos com raiva. O condicionamento nos mostra que sentimos raiva, que somos alguém nisso.
E logo surgem pensamentos para justificar a razão de estarmos sentindo essa raiva. O pensamento cria essas razões, sendo o próprio pensamento parte do processo da raiva para fortalecer o sentido de alguém com razão. Isso é um movimento puramente egóico, puramente egocêntrico. E estamos fazendo isso o tempo todo. Sempre estamos defendendo, protegendo, acolhendo isso, não para olhar, para observar, para investigar, mas para justificar alguém com raiva. Então, ou nós estamos nos identificando com essa experiência, ou estamos recusando, rejeitando, dizendo em razão de nossas crenças, por exemplo, as crenças espirituais, que a raiva não é uma coisa boa, não é uma coisa certa. Deus não aprecia a raiva, e por aí vai. E nesse momento nós queremos nos livrar da raiva, então há uma rejeição, ou nós rejeitamos aquilo, dizemos não quero sentir isso, não posso sentir isso não está certo. Ou nós rejeitamos aquilo, ou nós nos identificamos com aquilo. Quando nos identificamos, fortalecemos o sentido de um eu presente na experiência. É um eu que tem razão, que tem uma raiva justificável. O ego em nós justifica isso para tomar ações, para fazer alguma coisa com aquilo. A intenção é se livrar da raiva, mas lançando isso sobre o objeto da raiva, causador da raiva, razão que nos provocou a raiva. Então, existe essa ilusão. Queremos defender isso como um direito nosso. Isso é puramente egocêntrico. Ou queremos nos livrar disso porque temos nossas justificativas, que também têm um fundo de condicionamento religioso, ou filosófico, ou de ética, ou de moral, para não defendermos isso. E assim, de qualquer forma, estamos querendo nos livrar. Quer estejamos nessa tentativa de nos livrarmos daquilo ou defendermos esse direito, estamos sempre sustentando o sentido de uma identidade presente. Compreendem isso? É o sentido do eu presente, do ego. Nós podemos passar muito tempo de nossas vidas estudando os livros religiosos, lendo, aprendendo na literatura religiosa ou filosófica, como nos depararmos com a vida, com a realidade, ou nesta procura pelo divino, nessa procura por Deus. E aí estamos tentando aprender a viver com sabedoria pela filosofia, ou a ter uma vida divina pelos ensinos religiosos. E tudo isso não passa de uma teoria, de um conjunto de crenças. Enquanto não nos depararmos com esse sentido de separação, com esse sentido de dualidade, enquanto não percebermos em nós mesmos o sentido de um eu presente nessa experiência, nesse problema de ordem psicológica, de ordem interna, enquanto não percebermos dentro de nós esse sentido de dualidade sustentando a raiva, e aqui eu usei a raiva como um exemplo, mas isso também serve para o medo,
O ego em nós, ou ele justifica o medo, explica para nós mesmos a razão, a causa do medo, e justifica para se vitimizar, ou ele quer lutar contra o medo, para se livrar do medo. E, de qualquer forma, o sentido de dualidade está presente. Eu e aquilo que me causa medo. O medo, ele não é algo que aparece sozinho. A raiva não é algo também que aparece sozinho. Ela não aparece sozinha. O medo não aparece sozinho. A depressão não é algo que aparece como a depressão sozinha. Tem alguém na experiência do estado. E é isso que estamos investigando aqui com vocês dentro desse canal. A ilusão do sentido de um eu presente nessa experiência de dor emocional, de conflito existencial, de problema psicológico, de problema nesta ordem. Não existe esse eu, esse mim. O que estamos dizendo é que a raiva está presente. O medo está presente. A ansiedade está presente. Mas isso está presente porque isso está sustentando uma identidade. Então, existe sutilmente uma identidade presente nessa experiência. Então, isso surge dentro dessa dualidade. Quando aprendemos a olhar para a experiência sem colocar a ilusão de um experimentador nisso. Em outras palavras, quando aprendemos a olhar para a raiva, nós percebemos que ela está sendo causada, provocada, não por um elemento externo, mas por uma interpretação interna da experiência. E essa interpretação requer a presença de um eu, de um ego. Estamos juntos nisso? Não é alguém que me causa raiva. É a indisposição aqui de perceber a realidade daquilo que se mostra como um desafio, a rejeição dessa experiência, a imposição de um desejo, de uma contrariedade, de uma comparação, de uma avaliação, de um julgamento aqui, que está levantando esta condição de raiva. Então, é sempre esse eu presente, não aceitando o outro, a ideia do outro, a opinião do outro, o julgamento do outro, o xingamento do outro, a comparação que o outro faz desse mim, que eu acredito ser, a rejeição dele, a rejeição dela. O que quer que esteja aparecendo nesse momento é uma experiência. O modo como essa identidade aqui, esse mim, se depara com essa experiência, levanta o medo, levanta a raiva, levanta a ansiedade, levanta a depressão. Isso fortalece ainda mais o sentido de um eu presente, de um ego, de uma identidade egóica. O que nós não percebemos é que, desde pequenos, estamos fazendo isso, sustentando esse elemento sofredor, esse mim, esse eu, esse ego. Temos feito isso de que forma? Rejeitando a experiência, lutando contra a experiência, julgando a experiência, criticando a experiência,
impondo nossos desejos a essa experiência, nossas escolhas a essa experiência. Então, estamos sempre fortalecendo o sentido do ego, desse eu. Este eu é uma ilusão, é uma falsa identidade. Não é a realidade do seu ser, não é a realidade da consciência divina em você. O reconhecimento dessa realidade divina, o reconhecimento do seu ser, é aquilo que se faz presente, é aquilo que surge agora, aqui. Quando você percebe essa dualidade, quando você percebe esse sentido falso de uma identidade aparecendo, a dificuldade é que esse condicionamento em nós, ele é muito, muito, muito forte. Ele está conosco já há 30, 40, 50 anos, não sei qual é a sua idade, há 80 anos, mas ele está na humanidade há milênios. Nosso próprio cérebro é o cérebro humano, e ele tem um condicionamento de autoproteção, autopreservação, não só biológico, como dizem os antropologistas. Você se aproxima e percebe um profundo condicionamento psicológico. A defesa de território, a posse, poder, o desejo de dominar, de prevalecer, os desejos, os medos, são condicionamentos psicológicos que nós, como seres humanos, trazemos dentro de nós. Seus pais viveram assim. Se eles estiverem por aí ainda estão vivendo com seus medos, seus desejos, suas raivas, seus temores diversos, suas preocupações, vivendo estados psicológicos de ansiedade, de depressão, tristeza. Seus avós, se estiverem por aí, ainda estão vivendo isso. Os pais dos seus pais e os pais dos seus avós, os que viveram antes de nós, toda essa nossa ancestralidade, todos que chegaram antes de nós, têm vivido assim? Então, há milênios, o ser humano vem vivendo nesta condição psicológica de temor, de peso, de angústia, de sofrimento. E nós estamos aqui trabalhando com você o fim para tudo isso. Como realizar a verdade do seu ser, como descobrir aquilo que é você, livre desse sentido do eu, do ego, livre dessa dualidade, desse sentido de separação. Ok? Esse mim, esse eu no medo, esse eu na raiva, esse eu no desejo, esse eu com o problema. O fato é que não há esse problema sem esse eu, não há esse medo sem esse eu, a ansiedade sem esse eu, a depressão sem esse eu. O fim para esse eu é o fim para esse estado, porque é esse estado aquilo que sustenta esse eu. Então, o nosso trabalho aqui nesse canal é ele mostrar que é possível uma vida livre desse eu. Alguns chamam isso de iluminação espiritual, despertar espiritual, o reconhecimento de sua natureza divina, de sua identidade real. Nós temos uma ilusão, a ilusão de uma identidade. Nós carregamos essa ilusão, a ilusão de uma identidade. A ilusão de um eu presente, tendo que lidar com a vida, tendo que resolver os problemas. Um problema técnico, funcional, de engenharia, se você é um engenheiro, você resolve.
Problema mecânico no carro, se você é um mecânico, você não tem dificuldade nenhuma para resolver. Se você não é um mecânico, você consulta um mecânico. Você busca um mecânico. Se você quer construir uma casa, você contrata um arquiteto para bolar como será a sua casa por dentro. Se você vai construir pegando da base, você contrata um engenheiro, uma empresa de engenharia, de construção. Então, esses problemas são problemas técnicos, problemas básicos, problemas simples. Mas esses problemas internos, eles não se resolvem. Porque enquanto existir a presença desse eu, desse ego, a raiva estará presente, o medo estará presente, o desejo estará presente, a ansiedade estará presente. Seus pais, avós, bisavós, provavelmente, se ainda estão por aqui, estão carregando isso. E se já não estão mais por aqui, deixaram esse mundo carregando isso, assim como as gerações antes de nós. A pergunta para você é possível ir além disso para uma vida inteiramente livre de sofrimento, em amor, em verdade, com beleza, com graça? Isto é iluminação espiritual, é o despertar do seu ser, uma vida beatífica, uma vida em felicidade, uma vida onde nada está fora do lugar, onde nada está faltando, onde não há sofrimento, onde você vive essa abundância, essa prosperidade, esta beleza, esta singularidade, esta felicidade, que é viver em seu ser, numa relação com o mundo completamente livre de todos os problemas. Esse é o assunto que nós trabalhamos com você aqui dentro desse canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e também encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam para esse despertar, para esta realização de Deus ou iluminação espiritual. Ok? Esse é o assunto nosso e aí fica o convite e até a próxima. Valeu pelo encontro. Esse contato direto com aquilo que você é verdadeiramente representa o fim do sofrimento. Porque é o fim da ideia, é o fim da crença, é o fim da ilusão de que você é alguém separado de Deus.